E as crianças? Quando é época de campeonato, uma fase eliminatórias, né? Pronto para chegar em uma final, que é a qual eu vi no seu perfil, Sim. né? Lá muitos troféus, que é a qual o time conquistou. Parabéns. Eu acredito que quando um clube ele conquista, né, um título, ele levanta um troféu, é porque ele tem muito potencial em si, certo? Uhum. E ele se preparou muito por conta disso. Ah, não é porque é a várzea que não tem que enfatizar. Não, eu vejo que a várzea você tem que enfatizar muito, até porque é um começo de uma pessoa. Você lida com seres humanos, certo? Uhum. E me fala um pouco sobre essa preparação aí, um título marcante que a qual o seu time teve? Com as crianças, mano, quando chegava a semana de campeonato, se avisava que ia ter jogo, mano, a semana inteira falando só. E aí, como é que vai ser? E aí, professor? E aí, professor? E aí, professor? Ficar a semana inteira falando, mano. Era muito engraçado, mano. E você se vê naquela criança, né, mano? Quando eu era mais novo, era a mesma coisa, mano. Então você tem que, de alguma forma, tirar a ansiedade dela, mano. Você vai conversando, fazendo brincadeira, faz ela esquecer o jogo. Vamos focar no treino, brinca, tira onda. E na Varja, assim, mano, o primeiro nosso, eu nunca vou esquecer daquele dia, tá ligado, mano? Mano, foi pra você ver. A gente pegou um time mais experiente que o nosso. Então eu tava meio assustado, mano. Eu falei, puta, mano. Primeira vez que a gente tá chegando numa final, mano. Será que vai dar? Sabe quem jogava no time adversário? Que tava Quem? contra nós? Quem? Ria Gustavo e Rodrigo Varanda. Puta merda. Os dois Caracas, moleque cara. voando, mano. Eu falei, mano, vai Puta ser que pariu. difícil, mano. Vai ser uma ladeira gigante pra gente subir, mano. Vai ser. Aí, graças a Deus, no dia eles dois não foram. O time já era conhecido ali próximo da gente. Eram dois quadros, certo? Uhum. O primeiro quadro empatou 1-1. O segundo quadro, mano, os caras deu 3-0, irmão. Caracas. 3-0, irmão. Eu falei, puta, agora fodeu, mano. Caraca, aí eu olhava pra torcida dos caras, os caras gritando é campeão. Eu falei, mano, o que nós vai fazer agora, mano? Como é que nós vai fazer? O que eu vou fazer agora, mano? Eu olhava pros moleques assim, mano. Todo mundo olhando pra minha cara já triste, decepcionado, quase chorando. Eu falei, mano, e agora? Como é que vai ser? O que eu faço, mano? O parceiro meu falou, mano, vamos mexer no time, mano. Ficava eu e mais um menino de técnico. Falou, mano, vamos mexer no time, mano. Vamos rodar. Vamos fazer os moleques colocar os moleques pra jogar. Faltando 10 minutos, mexemos no time, duas mudanças. 3-1, 3-2. Aí os caras pediu tempo. Não, minto, 3-2. Aí daqui a pouco pênalti. E mó treta, mano, porque foi aquele pênalti meio polêmico, tá ligado? Aham. Aí vai, não vai, vai, não vai. O juiz deu pênalti. Eu olhei pro moleque e falei, mano, se essa bola entrar, a gente é campeão, irmão. Top. Se for gol, nós é campeão, mano. O moleque chamou a responsa, bateu, o goleiro pegou, bateu na trave e voltou no pé dele. Caramba. Ele completou. Nisso os caras pediu tempo. Que tem isso no futsal igual no futsal. Ele pediu tempo. Aí a gente se reuniu ali, mano, todo mundo já muito nervoso, mas tipo assim, a gente tá empolgado, mano. Uhum. O parceiro bateu no peito e falou, eu vou fazer o terceiro gol. E aquele apoio da torcida. E aquele apoio. Tipo assim, tava todo mundo decepcionado, triste, querendo ir embora. Daqui a pouco todo mundo levantou. Ele falou, opa, tem jogo. Fez segundo gol, Tava tem jogo, 3 a né? 0, a gente já empatou. O moleque bateu no peito e falou, eu vou fazer o gol. Da A hora. gente falou, mano, calma, né? Assim, ele falou, eu vou fazer o gol, mano. A bola sobrar, eu vou fazer o gol, mano. Voltou o jogo, um bate-rebate sobrando no pé dele. 4-3. Cara. Já era. E não podia invadir. No futsal não podia invadir, mano. E a gente se segurou pra não invadir, porque geralmente tu não invadia. A gente segurou. Faltando 2 minutos a gente virou o jogo. Aí a gente segurou, acabou o jogo, mano. Todo mundo invadiu, a torcida entrou, aí saiu confusão, mano. Mas o bagulho louco, mano. Aquele dia ali, falei, mano, nunca vou esquecer, nunca, mano. Chorei pra caramba. Um abraçando o outro. Aí daqui a pouco tem a confusão, você vai separar a confusão, depois você volta pra comemorar de novo. Porque a gente acompanhava muito futsal e a gente não acreditava, mano. Uhum. A gente olhava ali, tinha cara que era campeão todo final de semana. E a gente falava, mano, nossa vez não vai chegar nunca. Nós batemos uma semifinal lá no começo, perdemos 2 seguidas, e a nossa vez não vai chegar. Aí quando chegou foi festa. Muita festa, muita festa. Esse título, ele te trouxe muita inspiração? Muita, mano, me fez acreditar, né, mano? Chegou, como eu falei pra você, eu não acreditava que a gente ia conseguir uma hora. Falei, mano, caramba, nós tá lutando aqui, nunca chegou a nossa vez. Depois ali a gente já começou a acreditar, mano. Falou, pode vir quem for. Nós não vai correr pra ninguém, nós não vai gelar pra ninguém, mano. Aí quando a gente já chega na segunda final, na minha cabeça eu falei, não vai ganhar o jogo. Eu não sei como vai acontecer. Que é o que o Fábio fala, né, mano? O Fábio fala bastante pra gente. Você não sabe como você vai ganhar, você não sabe como você vai perder, irmão. Mas vamos jogar. Aí eu falei, mas a gente vai ganhar o jogo. Vai ganhar. Chegamos até aqui, era uma rivalidade grande, porque essa segunda final
já era moleque que era rival nosso, mas de época de escola. Uhum. Então já tinha aquela rixa, e a gente jogar bola na quadrinha, assim, da quebrada e dar umas confusão e tudo mais. A gente já tinha jogado contra nesse mesmo campeonato, saiu confusão. Eu falei, mano, a gente vai ganhar, mano. Caramba. Aí a gente vai ganhar. E foi um jogão do caramba também. A gente saiu atrás, mais uma vez, a gente saiu atrás. A gente ganhou o segundo quadro 2x1. Aí se você ganhar o segundo e perde o primeiro, vai pros pênaltis. Então a gente já tinha ganhado o segundo de 2x1. Aí eles fizeram 4x2, mano. Aí a gente de novo, 4x3, 4x4. Aí é que entra a inteligência da minha parte, né, mano? Tem o tiro livre. Uhum. No futsal, que é a partir da sexta falta. A partir da quinta falta. Quinta falta o juiz sinaliza. Sexta em diante é tiro livre, que é o famoso shootout. Nisso, o técnico dos caras tinha tomado o cartão. Ele tomou o cartão, o professor falou, quinta falta. Só que ninguém percebeu, porque tava todo mundo muito nervoso. Imagina. Daqui a pouco o moleque foi e fez uma falta. Eu falei, professor, é a sexta, é shootout. E embacei na dele, mano. Caraca. Eu fiquei uns 10 minutos enchendo o saco. Ele falou, não é. O moleque falou, não é. Ele não avisou. Eu falei, ele avisou. E nisso a gente chamou o mesário, que os professores ficaram meio confusos também. Uhum. A gente chamou o mesário falou assim, ó, ele avisou no cartão que era quinta falta. Caramba. Porque quando tomar cartão, sobe a quinta falta. Se ele deu o cartão e era a quinta falta, essa falta aqui é shootout. E ficou uns 10 minutos nessa confusão, mano. Puta, aí véio. O juiz foi, deu o shootout e falou, mano, era o justo, deu o shootout. A gente fez o gol no final também, foi campeão. Aí lá vai... Você tá comemorando, abraçando seus colegas, outra confusão, outra treta, mano. Vixe. Normal, até porque o time adversário, ele não aceitou a derrota, né? Nossa, mano, é difícil, mano, não porque aceita, cara. É todo mundo sonhador. Você tá ali e falou, mano, vai chegar a minha vez, mano. Você tá muito próximo do título, você perde, você vai ficar nervoso, mano. Exatamente. E teve uma provocaçãozinha. Você perde a cabeça, né? Você perde. E teve uma provocação de um colega nosso que não era pra tanto. Uhum. Mas, tipo assim, na hora que você tá frustrado, irmão, não tem como você julgar o cara, mano. Exatamente. Tipo assim, o cara perdeu o jogo, mano. Eu vou falar o que pra esse cara? Vamos separar, depois eu troco ideia, mano. Tanto que depois de mau tempo eu acabei sendo técnico desse time também. Caramba, cara. Não, mas que da hora. Isso aí é muito... Eu falo que é um sonho, né, que se realizou. A sua vida, com certeza, tava aqui no meio, subiu muito, né? Fez eu sair da zona de conforto, né, mano? Porque eu tava ali na barbearia, eu fazia meu dinheiro, eu acordava, ia pra barbearia, voltava pra casa. Eu fazia o dinheiro, pagava minhas contas, fazia o que eu queria fazer. Eu, na minha época de escola, eu não era o melhor aluno. Eu gostava muito de ir pra escola, mas eu não gostava de estudar. E eu saí da escola e falei, mano, eu acho que eu não vou fazer uma faculdade, porque eu terminei a escola e já comecei a fazer a barbearia. Comecei a trabalhar com barbearia. Então, na minha cabeça, eu não ia fazer faculdade, não tinha pra quê, tá ligado? Eu já tinha uma profissão, mas eu tinha uma, sabe, bem no fundo, aquela vontade de estudar de novo, mano. Imagino. Aí, quando aconteceu tudo isso, que me deu a vontade de voltar a estudar, que eu pisei numa faculdade, mano, falei, puta, valeu a pena. Todo aquele esforço, todo aquele sacrifício valeu a pena. E quando se trata de futebol, que eu cheguei na faculdade, os professores falavam comigo, e eu consegui entender o que o professor tava falando, mano. Eu falei, puta, mano, eu sou inteligente também, mano. Porque na escola, eu ia pra fazer nada. Ficava o dia inteiro conversando. Uhum. Às vezes eu parava pra ouvir o professor, aquela chatice. Ah, mano, vou voltar pra bagunça de novo. Aí eu cheguei na faculdade, tudo que o professor falava entrava na mente. Eu falei, puta, mano, caralho, eu sei alguma coisa, mano, eu sou inteligente, mano. E era realmente o que eu pensava, tá ligado? Pegava o boletim, chegava no final do semestre, pegava o boletim. Era 8, 9 pra cima, eu falei, caramba, mano, eu consigo, tá ligado? E foi na onde eu me apaixonei cada vez mais, mano. Eu me senti bem, tá ligado? Na faculdade, mano. E fez com que você evoluísse, né, cara? Sim. Fez com que o conhecimento a qual você adquiriu, você evoluísse e chegasse daquilo que você é hoje, né? Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Hoje, a gente vê muitos técnicos, né, portugueses atuando no futebol brasileiro, né? Não apenas no futebol brasileiro, mas no futebol sul-americano. E você como técnico, é um técnico iniciante, mas como você enxerga, né, esses técnicos portugueses atuando aqui no Brasil? Vamos falar pela parte do torcedor primeiro. Mostrando o torcedor com um pouquinho daquilo que eu já vivi. Qual que é o treinador brasileiro novo que tá tendo oportunidade de verdade hoje, mano? Hoje você tem o treinador do Mirassol, Felipe Luiz, mas talvez por ser o Felipe Luiz, né, mano? O Rogério Ceni, que uma hora ou outra tá aqui e ali. É triste um pouquinho, eu fico um pouquinho triste, mano, porque, tipo assim, trazia o cara de lá e dar oportunidade é muito fácil, mano. Vamos dar oportunidade pros daqui? Agora entrando na parte acadêmica. Mano, os caras são um leão na parte de treinamento, mano. Os caras é muito bom, velho. É muito bom, mano. A gente podia aprender um pouquinho com eles lá, tá ligado?
Tipo assim, o que esse cara tá fazendo, mano? Eu comecei a acompanhar futebol em 2006, mano. Legal. Portugal era uma seleção tão forte em 2006, mano? Não. E hoje, mano? Hoje já é. Será que tem alguma coisa... Tá acontecendo alguma coisa lá, mano? Com Será que a gente certeza. não pode beber um pouquinho dessa fonte, mano? Entender o que acontece? Eu tive um professor no último semestre, o Tiba, mano. O cara é muito inteligente, mano. Tô fã desse cara. E ele foi fazer curso lá, mano. E ele falava pra gente, mano, coisa que a gente debate aqui, se é certo ou se é errado, lá eles nem discutem, mano. Que é a coisa do jogo analítico, o treinamento analítico e o jogo reduzido. Uhum. Porque aqui a gente acha que o jogador só vai evoluir se ele ficar chutando bola na parede. Bicho. Chuta de direita, chuta de esquerda, toca de direita, toca de esquerda. Não E vai. lá, mano, os caras não fazem mais isso, mano. Então, tipo assim, aqui a gente despreza muito a escolinha. Pelo que ele me falou, Bruno Fernandes e Bernardo Silva são jogadores formados em escolinha, mano. É um pouquinho triste porque, tipo assim, é muito fácil dar oportunidade pra quem tá lá fora, tá ligado? Eles são muito bons, mas e os daqui, mano? Vamos dar oportunidade, vamos ter um pouquinho de paciência, mano. Mas você acha que os técnicos brasileiros, eles estão acomodados? Eles se Os mais acomodaram? velhos sim, mano. Pô, eu fico pensando, eu falo, mano, são os mesmos sempre. Não que eles são ruins, sabe? Mas é Renato Gaúcho, Mano Menezes, Dorival Júnior, Tite, aí tem agora o Fernando Diniz. Toda hora esses caras estão no clube grande, mano. Nada contra os caras. Máximo respeito, todo o respeito do mundo. Mas vamos dar oportunidade pra alguém, mano. Mas você acha que essa safra brasileira não parou um pouco no tempo referente a uma evolução? Nós estamos falando sobre o desenvolvimento, né? E também pega muito sobre essa parada, né? Infelizmente, desses técnicos brasileiros. Eu vejo que essa safra, né? Os nomes a quais você citou, são técnicos que, infelizmente, eles pararam um pouco no tempo e vejo com que também eles não estão tendo o mesmo conhecimento que a quais esses portugueses têm. É lógico que não são todos os portugueses que se destacam, Sim, né? teve que veio pra cá, passou até no Corinthians, né? E não deu certo. Mas assim, o que eu penso? O cara, ele é contratado em janeiro. Se o time não tiver voando em março, ele já vai ser demitido. Então, o cara, ele não vai se preocupar em pôr o time dele pra jogar de uma forma que talvez ele queria. Ele precisa ganhar, mano. Ele precisa somar pontos. Então, como que a gente vai falar pra esses caras que eles não evoluíram? Será que eles estão tendo oportunidade de fazer realmente o trabalho deles, mano? É, no Felipe Luiz. Foi campeão de tudo. Em março, ele foi mandado embora? Isso, Em março ele foi mandado embora, mano. Você tem o próprio Crespo. É um cara de fora, tá ligado? Mas, tipo assim, tava com o time bem, mano. Tava bem, o time de São Paulo tava jogando legal. Tava ganhando alguns jogos. Tava no G4. Tava invicto. O cara foi mandado embora, mano. Então, tipo assim, o cara tem que se preocupar em somar ponto, mano. O que é mais fácil de somar ponto? Eu vou me defender por uma bola, 1-0, eu ganho o jogo. Então, talvez os caras, na cabeça dos caras, mano, eu vou querer fazer um negócio diferente. Só que se esse negócio não der resultado logo, eu vou ser mandado embora. Eu preciso colocar o pão dentro de casa. Então, eu acho que eles vivem muito disso. Concordo que tem alguns que estão ultrapassados, mano. Com todo respeito do mundo ao Dorival Júnior. O Dorival Júnior, ele é fera em Copa. Ele ganhou Copa do Brasil com São Paulo, ele ganhou com o Flamengo e ele ganhou com o Corinthians. E o Campeonato Brasileiro? Por que o time dele não funciona no Campeonato Brasileiro? Em pontos corridos. Alguma coisa tá acontecendo. Então, sim, eu acho que eles estão um pouco ultrapassados, mas também é a forma como hoje os dirigentes do Brasil fazem futebol. Ou você entrega resultado ou você não serve. Faz com que os técnicos de hoje não evoluam aquilo que eles esperam, né? Mas você acha que isso não é um imediatismo? Ah, você tem que entregar um resultado logo de imediato, senão, tchau. E aí é o verdadeiro problema. Pra mim, o problema é de quem tá dirigindo o futebol hoje. Será que esses caras entendem mesmo de futebol ou os caras tá preocupados com o dinheiro? Isso que me deixa triste, tá ligado? Porra, 2 meses você demitiu um técnico, mano. O cara acabou de assumir, mano. Isso me deixa triste, mano. Os caras, não sei se os caras realmente sabem de futebol, mano. Ou se os caras querem tirar pra colocar um amigo. Eu pego sempre um exemplo. Galera, eu não sou palmeirense, né? Mas o Palmeiras, a gestão da Sociedade Esportiva Palmeiras, ele é uma referência hoje. Sim. Né? Tanto nessa base econômica, tanto nessa base de gestão de equipe. O Abel Ferreira, ele já está há 5 anos e meio. O Abel, ele tem esses problemas aí com a arbitragem, ele é muito pilhado, né, pra falar a verdade. Porém... Desculpa te cortar. Eu acho que ele entendeu que pode no Brasil, né, mano? Exatamente. Pode, eu vou ele fazer. pode.
Eu vou fazer. Que, pra falar a verdade, eu acho que tudo aquilo que ele faz, né, dentro de campo, reclama com o juiz, com bandeirinha e por aí vai, eu acredito que ele também tem até a liberdade que a qual a presidente do Palmeiras dá a ele. Por quê? De fato, ele é um técnico vencedor. Ele ganhou tudo no clube. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Então, quando ele chegou lá, e no terceiro mês dele, o cara já ganhou uma Libertadores. Então, de fato, o cara ele chegou, deu um resultado. Mas, nos últimos 2 anos, ele só ganhou o Campeonato Paulista e ganhou o Campeonato Paulista recente, né? Sim. Nessa temporada e tem o finalzinho da temporada. Mas você vê que hoje a gestão do Palmeiras, ela é uma gestão exemplo que a quais os clubes eles devem seguir. Com E o certeza. que você, professor técnico Gustavo, vê sobre o Abel Ferreira? Qual é a referência que ele dá para que você possa usufruir aí no seu time? A parte do Palmeiras. Sim, mano, é a melhor gestão que tem, mano. E, tipo assim, o Abel Ferreira, ele tá confortável. Ele tem os jogadores na mão, mas ele tá confortável. Ele sabe que não é o resultado que vai mudar o trabalho dele. Imagina qualquer outro treinador ficar 1 ano sem ganhar num time grande. Cai, mano. E ele é muito bom. E a Leila fala assim, mano, se eu tiver que trocar 30 jogadores, eu vou trocar os 30, mas eu não troco técnico. Então ele já fica mais confortável pra trabalhar. E um dos poucos livros que eu li na minha vida, um foi o dele, mano. Da hora. E tipo assim, eu achava que o Abel Ferreira era só tática. E ele é muito forte na parte da gestão de pessoas, mano. Isso era uma coisa que eu não sabia e foi legal ler, mano. E entender, né, mano? Uma vez eu discuti com um parceiro meu, mano. Ele chegou o Dia das Mães, aí o Abel Ferreira fez um negócio, eu acho que antes de um jogo, eu não vou lembrar qual jogo foi. Ele falou, mostrou carta pros jogadores da mãe dele, mano. Da mãe dos caras, tá ligado, mano? Caramba. Aí o moleque foi e falou, mano, se eu fosse jogador, eu não ia precisar do treinador tá mandando carta da minha mãe pra mim me desempenhar bem, mano. Falei, pô, calma aí, mano. Pô, o cara tá 5 anos. Tá 5 anos no Palmeiras, mano. Você vê que independente de perder ou ganhar, o Palmeiras tá competindo. Você vê que os caras tá correndo pra ele, mano. Será que esse negócio que ele fez não faz diferença, mano? Com certeza. Porra, mano. Aí eu fui... Mano, eu discuto direto com meu colega sobre isso, tá ligado, mano? E esse é o diferencial do cara, mano. Tá ligado? O cara pega no emocional do jogador, mano. Tem treinador que fala, não precisa disso. O Muricy eu respeito muito, mano. E também foi vencedor com o modo dele, tá ligado? Ele fala, não preciso motivar o jogador, mano. O jogador tem um salário dele. Eu vou cobrar os objetivos, que é o que ele fala, né? Eu vou cobrar o objetivo, mano. Ele tem que ganhar e já era. E ele já vem numa linha diferente, mano. E eu, mano, sou fã do cara, mano. Sou São Paulino. Mas eu sou fã do cara. O cara é muito bom no que ele faz, mano. E é isso, de você trazer os jogadores pra você, mano. Você vai cobrar só resultado? Você vai ficar dando só porrada? E aí, não tá dando certo? Mas calma aí, mano. Vem aqui, mano. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu faço por você também, mano. Olha como eu vou mexer com você, mano. Ô, lê carta da mãe, mano. Já pensou? Você tá ganhando 1 milhão por mês, você não quer saber de nada, mano. Você não tá nem esperando, mano. Aí o cara chega com a carta da mãe e lê pro cara, mano. Você tá maluco. O cara não vai correr pro treinador? Com certeza. Com certeza. Aí tiveram várias outras que eu vi. Eu li só o segundo livro dele, eu não li o primeiro ainda. Que ele fala muito sobre isso, mano. De quando eles foram viajar, acho que pra jogar o Mundial. De ter imagem da família dos jogadores, tá ligado? Cartas assim, mano, é um bagulho muito louco, mano. Aí você entende o porquê do sucesso do Palmeiras. E a diferença, né? Ele, como você citou, ele é um gestor. Ele é um técnico, porém ele é um gestor que tem a equipe nas mãos dele. Isso. E ele faz com que essa equipe jogue. Não jogue apenas pelo Abel Ferreira. Não, mas jogue pela família, por ele, pelo atleta mesmo. E eu acredito que você faz com que os seus atletas, eles também atinjam esse nível, eles possam ter esse entendimento com que, não, cara, você não vai jogar, nossa, para você jogar amanhã no Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique. Não, você vai no degrau. Você vai se desenvolvendo, nesse desenvolvendo você vai se amadurecendo, você está criando objetivos, você vai chegar no seu objetivo, mas quando o seu objetivo for alcançado, você vai estar maduro o suficiente e nisso as coisas elas vão começar a acontecer, né?
de uma forma automática. E eu acredito que o Abel, ele faz isso, né? Ele está fazendo isso na equipe do Palmeiras e o Palmeiras ele está se tornando um time vencedor, como totalmente diferente, né, dos nossos. Eu acredito que falando um pouco sobre o São Paulo era um time referência, né? Ele era um time modelo, ele fazia com que a própria base de São Paulo era top demais. Ali no CT de Cotia, o São Paulo, ele revelava vários jogadores, né? Não tinha nenhum tipo de problema em estrutura. Eu lembro do presidente, que era o Marcelo Portugal Gouveia. Eu comecei a acompanhar, o meu pai é São Paulino, comecei a acompanhar muito São Paulo ali naquela época lá de 2004, 2005, onde foi campeão da Libertadores e do Mundial. E o São Paulo ele era um time muito, muito espelho, né? E hoje, cara, o que você vê sobre São Paulo? O que está acontecendo com o São Paulo? O que você acha que o São Paulo tem que melhorar? E fala um pouco também sobre a base, né? Porque a base de São Paulo hoje ela tá decaindo. Mano, eu dei uma brochada legal com o São Paulo, mano. Quando era o Crespo treinador de São Paulo. Eu assistia todos os jogos, mano, nessa época. Era o Crespo treinador de São Paulo, lá atrás, na primeira passagem dele. Mano, os jogadores numa preguiça, irmão. Ele começou bem, mas chegou a hora que ele perdeu o elenco, os jogadores numa preguiça, não correndo. Aí o São Paulo demitiu o Crespo. De tarde contratou o Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi pro Morumbi, deu treino. Mano, a postura dos caras totalmente diferente no outro dia, mano. Eu falei, mano, esses caras não tá nem aí pra nós, mano. Porra, eu brigo com meu parceiro, mano. Eu xingo. Tem cara que vai lá, briga. Mano, faz o caralho pelo time, mano. Desculpa o palavrão. E os caras não tá nem aí, mano. Aí você começa a acompanhar hoje, esquema de corrupção, essas paradas de corrupção, lavagem de dinheiro, os caras usando o clube pra benefício próprio, mano, é triste, mano. Aí, isso aí reflete no campo, mano. Às vezes você vai falar que não, mas reflete, mano. A base não revela tanto? Não, mas como antes. Mas às vezes surge o jogador, ele joga 2, 3 jogos, vai embora. O David Neres foi um. Subiu, ele jogou acho que 7 jogos, já tava vendido. O ano passado teve o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, se eu não me engano. Isso. Que era um ponta e um meia. Foi vendido. Ainda sai alguma coisinha, mas não joga. Os moleques ali estão ali pra dar dinheiro pro São Paulo. O São Paulo não quer mais formar um time com os meninos da base pra tentar ser campeão, pra tentar colher frutos. Tá ligado? É muito rápido, os moleques já estão indo embora. Você vê que hoje o clube ele está pensando muito mais no dinheiro econômico para pagar contas do que se preocupando em subir um jogador da base e fazer com que esse jogador da base se desenvolva e evolua no seu time do coração. Não, o São Paulo ele tá preocupado em mandar jogador pra fora, mano. Mas assim, eu vejo o São Paulo no mundo da lua, mano. Que só aqueles caras, tipo assim, o que aqueles caras acham que o clube vai entregar, que aquele elenco vai entregar, é só na cabeça deles, mano. São Paulo hoje tem 11 jogadores. Quando precisa mexer, cai um pouquinho. Aí o técnico vem e fala assim, ó, a gente vai brigar pra não cair, fazer os 45 pontos. Se a gente ganhar algum título, bem, mas se não, a gente tá brigando por isso. E esse cara é demitido por isso. Então eu não sei, mano, eu não entendo, mano, a cabeça desses caras. Tá ligado? Eu falei pra você, o Crespo, mano, tava bem no comando de São Paulo. Eu não sou muito fã dele, mas ele tava bem, o time tava ganhando. Mandou o cara embora. O Zubeldia tinha os problemas dele no Campeonato Brasileiro. Tava difícil de ganhar, mas ele classificou na Libertadores ganhando todos os jogos fora. Há quanto tempo não aconteceu isso no São Paulo e o cara foi mandado embora? Então, eu não entendo, mano. Eu não consigo entender o São Paulo, mano. Eu tenho que passar por uma reformulação. Esses conselheiros têm que ir embora. Eu vi que o menino lá fez a proposta da SAF, né? Não sei se é a melhor solução, mas talvez seja um caminho, mas eu não entendo o São Paulo, mano. Eu não sei o que o São Paulo quer, mano. Ou se os caras, ou se eu que tô muito errado. Às vezes eu acho que eu tô muito errado, eu tô louco. Não é possível, eu acho que o São Paulo pode ser campeão sim, pô. O São Paulo vai brigar pelo Brasileiro, pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil.
Não dá pra entender a cabeça daqueles caras. Acho que os caras tá preocupados em pôr dinheiro no bolso e o torcedor que se lasque. E você acha que se tiver o revés no próximo jogo do São Paulo, tem que demitir o Roger Machado? Mano, ele já chegou com muita pressão, né, pai? Eu não sei, ele chegou, implantou. Eu fico triste com ele, ele implantou a parte dele, é o que ele tem que fazer, é o que a gente tava falando, né? Muitas das vezes o treinador tá preocupado com o resultado e às vezes ele não faz o que ele acha de melhor. Ele tá colocando o time dele. O São Paulo tinha um meio campo bom, ele destruiu o meio campo de São Paulo. Ele tá fazendo a parte dele. Mas mais uma ou duas derrotas já estão pedindo a cabeça. Uhum. Já pediram a cabeça antes dele chegar. Então, mais alguns joguinhos aí, eu acho que... Mas aí vai trazer quem? Quem que tá no mercado? É o Dorival de novo. É o que a gente falou. Você vê que é o ciclo vicioso. O Dorival saiu de São Paulo, foi pro Corinthians. Não, foi pra seleção, né? Saiu de São Paulo, foi pra seleção. Seleção Corinthians. Aí agora estão fazendo de tudo pra eles. Pra demitir o Roger Machado e trazer ele de volta. E aí, mano? Vai ficar nesse ciclo vicioso de novo. Que é a mesma coisa. Não muda. Não tem oportunidade pra ninguém, mano. Vamos olhar pra algum cara, mano. Puta, será que não vale a pena tirar o Guanais lá do Mirassol, mano? Aproveitar que ele tá em baixa. Será que o Mirassol não libera ele? Vamos dar uma oportunidade, mano. Mas você disse sobre o Guanais, né? Que hoje, infelizmente, o Mirassol ele começou muito mal a temporada, tá em último lugar aí do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que muitos clubes, ainda mais de times grandes, eles têm um preconceito. Sim, vocês têm um preconceito com técnicos que estão começando agora. Hoje, infelizmente, os gestores, eles não entendem, né, sobre uma nova oportunidade, sobre pessoas novas surgindo no mercado, né? Tanto que para a pessoa ela tirar a licença de técnico está sendo muito difícil. Para a pessoa ela aparecer em times até de Série B para Série A, é muito complicado. Mano, é interessante falar sobre esse negócio das licenças, mano. Quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a entender, aí eu cheguei nesse negócio da licença. Falei, mano, vou tirar a licença. Aí eu entrei no site da CBF, 5 cruzeiros pra tirar a licença C. A licença C serve pra quê hoje? Pra escolinha de futebol. Irmão, que escolinha de futebol vai me pagar o suficiente pra mim tirar a licença C? Aí você tirou a C, você vai pra B. Parceiro meu, aconteceu isso com ele. Ele conseguiu tirar a C. Quando você tem vínculo com o clube, você tem desconto. Você paga 50% do valor. Uhum. Aí o parceiro meu, ele tava no clube e o clube cobrou a licença B, mano. Caramba. A licença B é mais ou menos uns 8, tá entre 8 e 10 mil. Ele foi e falou, eu não terminei de pagar a C ainda. Vocês querem que eu tire a B? Eu quero tirar também, mas aumenta meu salário. Aumentou? Justo. Aumentou? Não aumentou. Aí você vai pegar a B você pode trabalhar até o sub-20. Vamos supor que é uns 8 mil. O valor, não sei o valor certo hoje. É uns 8 mil. Que clube tá te pagando 8 mil? Que tá te pagando um valor que você consiga arcar com esse custo. É difícil. Então, assim, deve ter muito cara bom espalhado pelo Brasil, mano. Deve ter muito técnico bom, mano. Mas será que esses caras vão conseguir tirar a licença da CBF, mano? Não. Pô, é 5 mil, mano. A C, velho. Pô, é difícil, mano. É doído, mano. O parceiro, ele parcelou, mano. Ele tá numa luta pagando, mano. O moleque é motoboy, trabalhava no clube, conseguiu pagar. Os caras cobraram a B, ele falou, não tem como, mano. Ou você aumenta meu salário, eu não vou conseguir pagar. É que hoje a CBF também, ela dá mais oportunidades para ex-jogador. Infelizmente. Ou seja, aquele que é ex-jogador já tem a sua cadeira totalmente cativa, o seu lugar fixo. Então, o cara ele tá acabando a sua carreira como atleta, amanhã ele já tem a licença e já pode ser técnico de qualquer time aí que a CBF ela tá. E o que a CBF pede pra você ter a licença A, alguns jogadores conseguem, mas pra você que tá lá embaixo é difícil. Que nem quando o Abel chegou no Palmeiras, ele não tinha o tempo suficiente como treinador de elite que a CBF exige pra você ter a licença A.
Só que ele chegou aqui e é técnico do Palmeiras, irmão. E aí? Ele teve a oportunidade dele. Será que outros caras vão ter esse mesmo acesso? Será que eu vou ter esse acesso? Eu não joguei bola, mano. Eu vou ter que pagar C, eu vou ter que pagar B, eu vou ter que pagar A. Mas até eu chegar no Palmeiras, eu vou ter que ralar, mano, ralar. Eu, nesses cursos que a gente fazia conjunto com a faculdade, você conversava com um professor que ele tava há 20 anos no futebol. Pra ele chegar no Corinthians. Ele tava há 30 anos no futebol pra ele chegar no Santos, no Palmeiras. Aí você fica... Mano, é uma corrida muito grande, mano. E tem muita gente, e, tipo assim, às vezes desmotiva um pouco, mano. Você fala, puta, será que dá, mano? Será que eu tenho esse tempo todo, mano? Porque você não vai começar ganhando 100 mil. Você vai ter que ir ali 1.000, aí daqui a pouco 2.000, 3.000. Enquanto isso, as contas batendo. Você tem que construir família. Você tem que fazer muita coisa. E é difícil, mano. E é aquela parte, né? Você desenvolve, depois você evolui. Mas esse desenvolvimento é de degrau, 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 São degrau, muitos degraus. para que você possa evoluir cada vez mais. Gustavo, para encerrar, fazer algumas perguntas aqui para você, Sim. tá? Hoje, o que você pode falar para uma pessoa que, para uma criança, para um pré-adolescente que ainda não sabe o que fazer na sua vida, mas ele quer muito jogar futebol, mas ele também quer muito jogar futebol, porém ele quer jogar em uma escolinha, né, como São Paulo, como Corinthians, mas a gente sabe, né, que infelizmente nem todas as classes você vai começar, né, assim. Primeiro você tem que começar por baixo e tá tudo certo. O que você pode falar para essas pessoas? Tentar realizar o sonho, ir atrás, treinar, se esforçar. O futebol não é fácil, não é fácil. E fazer, jogar bola, mano. Vai jogar bola, treina. Busca um ambiente bom pra você. Vá se divertir com seus amigos. Não pensa só no resultado. Porque o futebol é resultado, né, mano? Pra alguns, né? Resultado. Se você ganha, você é muito bom. Se você perde, você é muito ruim. Vai se divertir. É o que eu falo. É o que eu foco quando eu tô trabalhando mais com as crianças. Vamos se divertir. O resultado é o de menos. Então foca na diversão. Se você tá se divertindo, se tá legal aquele ambiente pra você, continua ali. Porque dali você vai conseguir se desenvolver e vai alcançar seu objetivo. Ninguém vai acordar, vai começar a jogar futebol hoje e amanhã tá no Corinthians. Você tem que trilhar um caminho. Então procura um ambiente legal. Se chegou lá, você tá se divertindo, você tá se sentindo bem, você tá conseguindo ser você, se mantenha por lá. Top. Um professor, ele está triste, tá meio com um sentimento frustrado, porque não consegue ganhar os seus títulos com a sua equipe. E você, como professor Gustavo, que já levantou taças, o que você pode falar para ele? Não desistir nunca. Teve um acontecimento legal, mano, esse tempo atrás. Jogando essas Copas de Futsal, eu enfrentei um time ano passado e eu fui campeão em cima desse time, tá ligado? E desde que a banca começou, a gente se encontra, a gente joga contra. E chegou nessa Copa o ano passado, os moleques chegaram na final, mano. E os moleques decepcionados, mano. Puta, frustrado pra caramba. Eu cheguei pro moleque e falei, mano, não desiste, mano. Não desiste, porque vai chegar a sua hora. É muito legal ser campeão, mano. Mas depois que você é campeão, vai ficar mais da hora ainda a história que você vai ter pra contar, mano. Eu falei, mano, não desiste, mano. Continua, mantém, ó, até onde vocês chegaram, mano. Vocês são merecedor também. Joguei uma Copa agora no começo do ano. A final foi nós e eles de novo. Aí o time deles montado, a mesma base, trouxeram alguns caras diferentes. Quando chegou na final, eu e eles, eu falei, mano, ela vai ter que subir uma ladeira, mano. Mas, tipo assim, tá ligado? É dos moleques, mano. Uhum. A gente vai ter que subir uma ladeira muito grande se a gente quiser ganhar desses moleques. Mas, vamos tentar. Começou o jogo 4-0 pros caras. A gente foi buscar o empate. Top. Empatamos o jogo no final. Aí foi pros pênaltis, meu goleiro pegou 2. Aí nós foi perdeu 3 pra ajudar. Os caras campeão. Acabou o jogo, o moleque fez questão de vir até mim, mano. Ele falou, mano, aquele dia lá, eu tava querendo desistir, mano. Só que você chegou em mim e falou pra mim não parar, mano. Mano, muito obrigado pelo que você falou. Obrigado, parabéns também, né, pelo jogo. Mas muito obrigado pelo que você falou. O que você falou me motivou, irmão. Eu falei, mano, eu já sabia, mano, que a gente ia perder, velho. Mas a gente tem que jogar, né, mano? E, tipo assim, parabéns, vocês são merecedores. E é isso, mano, não desistir, mano. É continuar tentando, porque não é fácil, mano. Mas na hora que você conseguir, irmão,
Você vai olhar pra trás e você vai falar, caramba, mano, que história da hora, velho. Eu consegui, Eu né? consegui, mano. Eu sou capacitado, eu sou merecedor, mano. Top, É da hora, mano. É não desistir nunca, nunca. top. Quem vai ser campeão da Copa do Mundo? Brasil, Boa. Então, a gente vai conseguir o Hexa. vai. Gustavão, muito obrigado. É sensacional. Não poderia ser uma outra pessoa a não ser você, com seu conhecimento, com a sua vivência. Ainda mais a vivência, cara. O conhecimento todo mundo tem. Porém, a vivência poucos têm. Então, aqui no Resenha Futebol Clube vai ser muito mais a vivência do que o conhecimento. Fechou? Fechou, irmão. É uma das qualidades que eu acredito que eu tenho assim no meio do futebol é ser um bom observador, irmão. Top. Quando eu tô ali do lado de fora, eu tô vendo tudo, mano. Eu tô vendo porque o cara fez isso, porque o cara fez aquilo. E eu acredito que muito do que eu conquistei até onde eu cheguei foi por isso, mano, tá ligado? Eu aprendi muito com um cara que, se eu falar pro cara, mano, eu aprendi isso aqui com você, o cara nem vai falar, você tá louco? Eu nunca te falei nada. Eu falo, não, mas eu vi do jeito que você fez, mano. É isso que me trouxe a vivência legal. Tem umas boas histórias pra contar, tá ligado? Isso aí. E eu sou muito grato ao futebol, mano. Tá ligado? Como eu falei pra você, quando a gente tá caminhando ali na vida, eu achava que, mano, eu não ia mais ser jogador de futebol. Eu tava ali na minha barbearia e eu... Era só aquilo, tá ligado? Aquela rotina chata. Pá. Quando chega no futebol, mano, já é outra vivência, mano. Você vai conhecendo pessoas, você vai aprendendo com pessoas. Então eu sou muito grato, mano. Aprendi muito. Vou aprender mais ainda. Como eu falei, eu achava que eu sabia muito. Eu aprendi muita coisa, mas ainda preciso aprender muito mais. Preciso conhecer muito mais gente. Preciso ter muitas outras experiências. E espero que um dia eu consiga realizar o sonho, né, irmão? Vai Já conseguir. pensou? Lá no Morumbi, lá? Opa, com certeza. No Morumbi ou qualquer, Qualquer né? lugar. Neoquímica, É que a gente Allianz, brinca assim Vila pelo time do Belmiro. coração, né, irmão? Mas sou São Paulino, mas se estiver pagando meu salário, irmão, É eu isso canto o aí. hino de qualquer clube. Vamos pra cima. Pra cima, irmão. Então, gente, estamos encerrando aqui a primeira série dessas 5 séries de desenvolvimento humano do âmbito esportivo. E você não pode perder a próxima. Essa gravação aqui vai estar próxima semana nas minhas redes sociais e nas redes sociais do Gustavo também. Valeu, obrigado.